Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, como prometido, vamos aqui para essa videoaula rápida para mostrar para vocês um pouquinho do algoritmo de rotulação de componentes conexos de imagens binárias, beleza? Como dito em aula, esse algoritmo ele utiliza a estrutura de dados de fila, né? No caso, nós vimos até o momento filas estáticas apenas. Então, no desenvolvimento desse algoritmo, vocês vão usar no caso, as filas implementadas em vetor, que são as filas estáticas. Tá bom? Antes de começar a mostrar um pouco o algoritmo em si e também fazer um exemplo aqui com essa pequena imagem aqui simulada por zeros e uns aqui, vamos falar um pouquinho da motivação desse algoritmo, né? O porquê desse algoritmo. Deixa eu mostrar aqui, eu estou com o algoritmo. A ideia desse primeiro algoritmo que a gente vai passar para vocês é que ele funciona, na verdade, o objetivo dele é segmentar objetos de uma dada imagem. Quando a gente pensa em segmentação, de fato, a ideia é que, a partir de uma dada imagem, como essa aqui, eu consegui descobrir objetos nessa imagem e de certa maneira, né, recortar esses objetos ou pintar eles de alguma cor, enfim, eu tô querendo segmentar, estou querendo separar esse objeto de um dado contexto, de um dado fundo, de uma dada região em que ele se encontra na imagem. Por exemplo, nesse caso aqui dessa imagem binária, onde o preto é o valor 0 e o branco é o valor 255, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objetos, que também nós chamamos de componentes conexos. Por que componentes conexos no caso de imagens binárias? Porque a formação de um objeto, desse objeto aqui em uma imagem binária, ou seja, uma imagem que tem só preto ou só branco, a formação de um componente conexo, na verdade, a formação de um objeto nada mais é do que os mesmos os pixels que obtêm o mesmo valor, eles estão conectados, eles são conexos, né? Eles estão conectados para uma dada vizinhança. Então, por exemplo, se a gente... Aqui acho que não vai mais, né? Até vai. Vamos ver se eu consigo colocar. Acho que não dá, né? 1000%? Não, não dá. Então, suponha que esse objeto aqui, essa elipse. Essa elipse ela é formada por vários pixels, certo? E a gente considera que essa elipse é um componente conexo, porque a formação dela, cada pixel dessa vizinhança aqui, todos os pixels vizinhos, eles possuem um mesmo valor. Eles possuem, no caso, o valor branco, né? O valor 255. E isso, nessa imagem, forma esse objeto, essa elipse. Então, a ideia, no caso de imagem binária, é que nós desejamos segmentar componentes conexos, que, a grosso modo, são os objetos da nossa imagem. Eu poderia ter, por exemplo, essa elipse, ela poderia estar um pouquinho mais para cá, grudada nesse quadrado aqui. Se ela tivesse grudada, né, se tivesse pelo menos ao menos um pixel que fosse vizinho, que tivesse colado, grudado com esse objeto aqui, eu teria um único componente conexo só. Porque ambos os componentes não estariam separados, eles de alguma forma estariam conectados. Então, no caso, eu teria um só. Só precisaria ter um pixel. Por exemplo, esse pixel aqui da quina, né, do objeto, ele poderia estar encostando em qualquer um desse aqui, dessa elipse, qualquer pixel dessa elipse, e só isso já formaria para uma dada adjacência, né, que nós teríamos que passar, uma relação de adjacência, o fato de encostar um pixel só já estaria formando apenas um componente, no caso, esses dois juntos. Beleza? Então, a motivação desse algoritmo é, para uma dada imagem em preto e branco, uma dada imagem binária, eu quero segmentar, eu quero separar os objetos entre eles, entre o fundo da imagem, tá bom? Então, um dos exemplos, imagine que nós temos essa imagem, como eu disse, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e para uma dada relação de adjacência, ou seja, dado um pixel, eu vou olhar para quem está na minha volta, né? No caso aqui, esse exemplo está com vizinhança 8. Então, a ideia é que
para essa imagem aqui, nós tenhamos algo do tipo aqui. Então, por exemplo, o objeto 1 recebeu uma cor, ele está diferente desse objeto, que tem uma outra cor, e assim por diante, tá bom? Poderíamos também querer, segmenta para mim, gera uma nova imagem com o maior componente conexo, ou seja, o maior objeto da imagem. Nesse caso aqui, é fácil a gente identificar que esse aqui é o maior componente conexo, é o maior objeto da imagem dessa imagem aqui. Então, poderia ter alguma coisa desse cenário aqui. Eu poderia, a partir dessa imagem, querer descobrir quem que é o maior cara e, eventualmente, salvar uma imagem só com ela, recortar ela dessa imagem. Então, essa aqui é a motivação básica desse algoritmo esse primeiro algoritmo muito simples de segmentação, que é bem usado também no caso de imagens binárias. Ele funciona só para imagens onde eu tenho só valores 0, que significa o preto, e valores 255, que significa o branco. Na verdade, funciona para dois valores, né? Não necessariamente 0 e 255, mas a ideia é quando nós temos uma imagem binária, que nós temos um valor 0 representando preto e 255 representando branco. Mas se a minha imagem tivesse só dois valores, sei lá, 0 e 1, 10 e 20, também funcionaria. Mas a ideia é que quando nós tratamos uma imagem binária, nós temos valores zeros e o valor 255. Tá bom? Vamos pensar então agora como funciona esse algoritmo. Eu vou mostrar para vocês duas versões desse algoritmo. Em uma versão dele, ele considera o fundo como um componente conexo, e numa segunda versão ele ignora o fundo e não considera ele. Considera fundo como fundo, ele não é componente conexo, ele só está interessado então nos objetos pintados de branco, tá bom? Por exemplo, esse resultado aqui, ele está desconsiderando o fundo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o resultado das duas versões e mostrar os respectivos algoritmos dela, tá bom? Vamos lá então. Bem, vamos lá aqui, ó. Essa é a primeira versão do algoritmo de rotulação de componentes conexos. Essa primeira versão, eu vou estar considerando com vocês o fundo da imagem como um componente conexo. Bom, vocês vão ver que uma imagem dessa aqui, na hora de pintar, é como se aqui eu tivesse uma cor para o fundo, uma cor diferente, e como aqui eu tenho objetos diferentes, esses dois pedaços aqui, essas duas fatias pretas dentro dessa imagem, elas serão também, cada uma delas, um componente conexo, pois elas são idênticas entre si, mas elas não têm conexão com nenhum pixel aqui do fundo de fora. Então, eu vou mostrar para vocês já o resultado dessa imagem utilizando as duas versões. Bom, vamos lá então. Como funciona esse algoritmo? Esse algoritmo espera como entrada uma imagem binária e circunflexo, onde essa imagem, na verdade, ela é uma função, né? Uma imagem pode ser considerada uma função, onde ela tem um determinado domínio, como nós vimos em aulas anteriores, o domínio da imagem seria como se fosse isso aqui, ó. Imagine que nós temos essa imagem, o domínio da imagem seria a dimensão dela, né? Seriam os possíveis pixels para uma dada dimensão da imagem. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pixels de largura e temos 5 pixels de altura. Então, o domínio da imagem seriam valores entre 0 e 0, que seriam esse primeiro, e valores entre 4 e 9, que seriam esse último pixel. Então, isso aqui é o domínio dessa imagem representada aqui. Tá bom? Então, isso é o domínio da imagem que nós tratamos aqui como DI, beleza? Esse I aqui, de fato, é a imagem, de fato, são os valores da minha imagem. Então, nós estamos definindo aqui uma imagem digital I chapéu, né, I circunflexo, como o par é uma função que tem um determinado domínio, que nesse caso são os possíveis pixels dessa imagem, e ela possui os valores dela, ou seja, a própria definição. A imagem, então, aqui eu teria o I, onde eu tenho o domínio e os meus valores, tá bom? Esse algoritmo também espera que nós passemos para ele, como entrada, uma dada relação de adjacência. Então, vamos relembrar um pouquinho o que é a relação de adjacência. Eu vou dar exemplos simples.
Vamos pensar numa relação de adjacência de vizinhança 4. Imagine que eu tenha esse pixel aqui, ó. Vou até aumentar um pouco a tela. Imagine que eu tenha esse pixel aqui. Eu quero saber quem são os adjacentes a ele. E quando a gente pensa em adjacentes, a gente pensa realmente o próximo, né? O vizinho dele. Para a vizinhança 4. Quando nós pensamos em vizinhança 4, a gente está pensando no cara que está aqui em cima a ele. Então, eu vou até pintar ele de uma cor aqui, ó. Vamos pintar ele aqui, sei lá, de vermelho, o fundo dele. Então, eu estou interessado nesse cara aqui. Os adjacentes com vizinhança 4 a ele são os pixels, que são os seguintes pixels. O cara que está aqui em cima, então eu vou pintar aqui de outra cor, vamos pintar aqui de amarelo. O cara que está aqui na minha direita a ele, vou pintar de amarelo aqui também. O cara que está aqui embaixo, o cara que está aqui na esquerda. E nós consideramos também que o próprio pixel ele é adjacente a ele mesmo. Então, eu teria, nesse caso, ele também. Então, esse pixel aqui, 1, ele tem como adjacentes de vizinhança 4, ele próprio, o cara que está aqui em cima, o que está na direita dele, o que está abaixo e o que está do lado esquerdo dele, tá bom? Então, esses são os pixels adjacentes seguindo a relação de adjacência vizinhança 4, tá bom? É importante ressaltar que uma relação de adjacência ela sempre está vinculada a uma ideia de distância, tá bom? Então, a gente poderia pensar, por exemplo, na cidade de Campinas. A gente poderia pensar, bom, quem são as cidades adjacentes à cidade de Campinas? Quem são as cidades vizinhas? Isso você só vai conseguir falar com mais certeza quem são os vizinhos se você determinar, por exemplo, um raio. Bom, quem são os meus vizinhos, os meus adjacentes, num raio de 100 quilômetros? Então, a gente poderia ter, por exemplo, São Paulo seria um adjacente, Sumaré, Hortolândia e assim por diante. Se a gente quisesse, se a gente aumentasse esse raio, por exemplo, quem são os meus vizinhos, quem são os meus adjacentes à cidade de Campinas, num raio de 300 quilômetros? Com isso, nós pegaríamos cidades como Brotas, cidades como, por exemplo, São Carlos, que estão mais longe. Então, nesse caso, considerando um raio, considerando uma distância radial de até 300 quilômetros a partir de Campinas, eu estou definindo quem são os meus vizinhos. Se eu estreitar esse raio, essa distância máxima que eu estou olhando, por exemplo, para 100, eu já não pego esses caras que estão mais longe. Esses caras já não são mais os meus vizinhos, não são mais os meus adjacentes. Então, sempre quando a gente pensa em relação de adjacência, tem que estar implícito na cabeça de vocês que uma relação de adjacência ela sempre está vinculada à ideia de uma distância, à ideia de um raio. Quando nós falamos de vizinhança 4, essa distância é 1. Então, a partir de um dado pixel, quando eu falo, olha, quem são os meus pixels adjacentes com vizinhança 4? Serão os pixels com um deslocamento 1 até, a partir do pixel que eu estou olhando. Então, vou até deixar vermelho aqui. Os pixels com deslocamento 1 seriam esse cara, esse e esse. E o próprio também, que nós estamos considerando ele como adjacente a ele mesmo. Mas aí você pode falar, pô, Samuca, mas e o pixel da diagonal? Pô, eu estou aqui, ó, distância 1, não é? Na verdade, não. Na verdade, quando eu tenho um dado pixel e eu pego um pixel da diagonal dele, no caso, esse primeiro pixel da diagonal, independente qual seja a diagonal, eu tenho que essa distância, na verdade, é raiz de 2. Para você tentar entender isso, imagine que eu tenho um triângulo retângulo aqui, tá? Onde a partir desse pixel, para esse, a distância é 1. Desse pixel aqui selecionado para esse, a distância também é 1. Então, quando eu faço a distância, então eu tenho aqui, ó, a distância desses dois é 1, é a base do meu triângulo, aqui um cateto dele, aqui eu tenho a altura desse triângulo, desse pixel aqui, 0 para esse pixel cinza aqui, o diagonal que eu quero chegar, então eu teria um outro cateto desse triângulo retângulo. Então, a hipotenusa, que seria a distância, de fato, desse pixel vermelho para o pixel da diagonal, nesse caso cinza, o 0 aqui, essa distância, então, fazendo aí o teorema de Pitágoras, eu tenho que essa distância é raiz de 2. Então, distância para um cara que está em cima, embaixo, do lado,
entendeu? Ou do lado esquerdo, do lado direito, a distância é 1, a distância dos pixels. Quando eu quero olhar para um primeiro cara que está na minha diagonal, independente de qual seja o sentido, de qual seja a direção dessa diagonal, a distância é raiz de 2. E quando nós queremos, no caso, pegar também, além de pegar esses caras que estão do meu lado e em cima, embaixo do pixel, se eu quiser pegar também a adjacência, ou desculpa, também pegar as diagonais, então eu tenho que considerar eu tenho que considerar uma distância maior, então uma distância de raio até raiz de 2. Nesse caso, eu estou falando de vizinhança 8. Então vamos fazer o exemplo aqui. Então, quando eu falo vizinhança 8, eu estou querendo pegar todos os pixels que, a partir do pixel que eu estou interessado em descobrir os adjacentes dele, eu estou olhando num raio de até raiz de 2. Então, esse cara aqui, ele está num raio de raiz de 2, porque ele tem uma distância 1. Esse cara também está num raio de raiz de 2. Esse aqui está numa distância 1, então está dentro do meu raio. Então, é como se eu pegasse, a partir desse pixel, traçasse aqui uma linha, um círculo, que pegasse esses caras aqui. Esse cara aqui, ó, ele está a uma distância de 2 a partir do meu pixel vermelho que eu estou olhando. Então, ele não é atingido por essa adjacência de raio raiz de 2. Tá bom? Então, quando nós falamos vizinhança 8, nós estamos interessados, então, nos 4 caras aqui de vizinhança 4, que eu já tinha mostrado, mais esses caras aqui. Vamos ver, vamos pegar aqui. Mais os caras da diagonal aqui. Estou interessado em todos esses caras, mais ele próprio. Então, ele também, o pixel que eu estou analisando, também é adjacente dele mesmo. Então, quando eu estou falando, olha, me dê os pixels adjacentes com base numa relação de adjacência vizinhança 8. Quando eu falo vizinhança 8, a ideia é que eu tenho aqui 8 pixels de fato. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o próprio pixel seria o nono adjacente, considerando ele mesmo. Tá bom? Então, essa relação de adjacência de vizinhança 8, ela é baseada numa distância de até raiz de 2, como eu mostrei para vocês, e no caso da relação de adjacência vizinhança 4, ela é baseada numa distância no máximo até 1. Então, quando eu tenho uma vizinhança 4, eu quero os 4 pixels adjacentes, como o próprio nome diz, mas ela tá, dentro dela, na verdade, ela está implícita que você está considerando no máximo uma distância radial de até 1. Então, aqui, para chegar desse pixel até aqui, eu preciso de raiz de 2. Então, quando eu uso um raio de distância 1, eu não chego nesse pixel. Bem, falado isso, vamos apagar aqui. Vamos, então, voltar de fato aqui para o nosso algoritmo, tá bom? Vamos aqui para o nosso algoritmo. Então, esse algoritmo, tanto na versão 1 como na versão 2, só tem uma pequena mudança que eu vou mostrar para vocês, para não considerar o fundo. Ambas versões do algoritmo, eles esperam como entrada uma imagem binária com dado domínio, uma relação de adjacência A, que pode ser, por exemplo, vizinhança 4, vizinhança 8. Eles dão como saída uma imagem rotulada, chamada aqui de J chapéu, né? Que, na verdade, ela tem o mesmo domínio de I, tá bom? E quando eu falo mesmo domínio, é exatamente aqui. Imagina que essa aqui é a minha imagem J e essa é a minha imagem I. Então, a imagem I ela tem um dado domínio aqui. Ó. Vamos seguindo aqui, aqui no Excel. Então, o meu domínio da imagem I ele vai da linha 3 até a linha 7 e da coluna C até a coluna L. Tá bom? Aqui não vai dar muito para ver, mas a ideia é que quando eu falo domínio, eu tenho as mesmas dimensões, tá bom? Então, eu tenho um pixel aqui no caso, vamos voltar a um exemplo de 0, 0, né? Eu teria o pixel aqui, por exemplo, as coordenadas de 0 até 4, certo? Porque são 5 pixels, e de 0 até 9. Então, a resolução espacial dessa imagem é 10 pixels de largura por 5 pixels de altura. Aqui, então, eu teria o mesmo domínio da imagem, significa que eu tenho isso aqui também. Eu tenho a mesma resolução espacial, as mesmas coordenadas aqui. Eu teria esse caso aqui. Então, quando eu falo que o resultado da imagem, o resultado do algoritmo é uma imagem J que possui o domínio de I, significa que ela possui a mesma dimensão da imagem I, tá bom? A mesma dimensão, as mesmas coordenadas, independente dos valores que ela possui
de pixels, dos brilhos dos pixels, né? O valor de pixel, quando eu falo brilho de um pixel, significa o valor dele. Tá bom? Então, vamos apagar aqui. Explicado isso, inicialmente nós estamos considerando que essa imagem, aqui é a saída dela, mas inicialmente essa imagem ela tem valores zeros, tá bom? Todos os pixels têm valores zeros. Então, quando a gente fala P aqui, significa o pixel, tá? Tal que P é um pixel da imagem, DJ é o domínio da imagem J. Até coloquei aqui, note que o domínio da imagem J é igual ao domínio da imagem I. Quando a gente coloca aqui, significa, olha, inicialmente, a imagem J, para todo pixel pertencente ao domínio da imagem J, ele tem o valor zero, tá bom? Então, aqui eu já ilustrei. Aqui é a minha imagem J, todos os pixels inicialmente dela têm valores zero, tá bom? E algumas variáveis auxiliares que nós vamos usar, uma fila Q, e uma variável chamada, eu chamei aqui de label, poderia ter outro nome. Inicialmente ela tem valor 1, tá bom? Então, vamos colocar aqui que eu vou jogar isso aqui para baixo, para facilitar, que isso aqui vai ser a versão 2. Então, imaginem que eu tenho aqui a minha fila Q, tá bom? E minha fila Q, ela pode ter... Eu vou colocar, a princípio, só esses caras aqui. A princípio, eu vou ter só esses caras aqui. E eu tenho a minha variável chamada label, que inicialmente ela tem o valor 1, tá bom? Nós vamos tratar o algoritmo já já. Qual que é a ideia do algoritmo, então? Para cada pixel pertencente ao domínio da imagem I, ou seja, para cada um desses caras aqui, ó, pertencente ao domínio da imagem I, tá bom? E quando eu falo pixel, eu estou pegando só a posição. Então, seria da posição, para cada pixel, né, seria da posição 00 até a posição 49. Então, para cada uma dessas coordenadas, quando eu falo P, eu estou falando uma dada coordenada, tá bom? Então, J de P seria o brilho do pixel P na imagem J, seria essa a ideia. Então, quando eu falo P aqui, só está um valor, mas seria, no meu caso, o meu X, que é o eixo horizontal, e o meu Y, que seria o eixo vertical aqui. Então, seria o par XY, tá bom? Na verdade, YX, né? Porque Y são as linhas, né? Beleza, então quando eu falo P, estou me referindo a esse cara. Então, para cada pixel pertencente a esse domínio, ou seja, para cada pixel dentro dessas coordenadas, dentro dessa resolução espacial, eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir, além disso, né, para todo pixel P pertencente a isso, eu vou verificar se na minha imagem J, essa coordenada, esse pixel que eu estou analisando, se ele tem valor zero. Caso ele tenha valor zero, o que eu vou fazer? Inicialmente ele tem, né? Todos os pixels inicialmente têm valor zero. Caso ele tenha, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir, então, ao brilho do pixel P na imagem J, eu vou atribuir a label, o valor da variável label. Então, vamos simular esse cara aqui. Então, vamos começar aqui, ó. Para cada pixel pertencente ao domínio de I. Então, vamos aqui então. Então, meu pixel aqui, estou considerando o pixel 00, tá bom? Esse é o meu primeiro pixel. Para cada pixel, eu comecei nesse cara aqui. Aí, o que eu verifico? Bom, o brilho da imagem, o brilho desse pixel na imagem J é 0. Então, estou no pixel 00, venho aqui. É 0. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. O valor desse pixel, o brilho desse pixel na imagem J recebe o valor de label. Label tem o valor inicial 1. Então, aqui eu altero para 1. Tá bom, pessoal? Minha label inicial é 1. Tá bom? Beleza. Insira o P em Q. Então, eu estou inserindo essas coordenadas. Então, deixa eu pegar aqui. Estou inserindo a coordenada 00. Vamos ver se fica bom, não ficou legal aqui. Então, o que eu posso fazer aqui? Poderia estender aqui, né? Não mostrou? Deixa eu ver aqui. 00. Deixa eu ver se vai. Não vai. 00 assim vai. Beleza, mas ele
Bom, ele comeu aqui uma célula, mas isso aqui que importa. Então, inseri esse cara aqui na fila. Tá bom. Inseri o P na fila. Agora eu vou verificar o seguinte. Enquanto a fila não for vazia, essa linha essa linha me diz isso. Enquanto a minha fila Q não for vazia, nesse caso ela não está vazia. O que eu vou fazer é o seguinte. Remova o pixel P de Q. Então, vamos colocar aqui um outro pixel. Eu vou chamar aqui de P, né? Aqui eu vou chamar de P. E aqui eu vou chamar, sei lá, de P', né? P'. Tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Enquanto a fila não está vazia, eu vou remover esse cara, o pixel P da fila. Então, eu venho aqui, esse cara, tchau, saiu da fila e eu recebo ele aqui. Tá bom? Se eu colocar 00, assim ele considera um número, né? Entendi. Beleza. O meu P' aqui tem esse valor agora. Tá bom? Agora vamos continuar aqui o algoritmo. Beleza. Vamos supor aqui, antes de eu falar, vamos supor que eu tenho uma adjacência. Vamos supor que eu tenho uma relação de adjacência. Vou colocar aqui que o meu A é igual a vizinhança 4, tá bom? Para facilitar o algoritmo. Bom, olha o que ele faz. Eu tenho um P agora. Para todo pixel que pertence à adjacência do pixel P, ou seja, para todo pixel que eu estou chamando de Q, que é adjacente ao pixel P, tal que o pixel Q pertence ao domínio de J, exceto o próprio P, faça. O que essa linha está me dizendo? Ela está me dizendo o seguinte, olha, essa primeira parte, pega todos os caras, todas as coordenadas, né, dos pixels que são adjacentes ao pixel P em questão que eu estou olhando. Então, nesse cara aqui, quem seria? Eu vou apagar esses caras aqui, tá bom? Nesse cara aqui, vamos pintar ele aqui de vermelho, que é o cara que eu estou olhando. Os adjacentes dele seriam esse cara, os adjacentes de vizinhança 4, né, seriam esses caras aqui. Tá bom? Então, a princípio, eu pegaria esses caras. Eu teria aqui, então, um for. Né? Para implementar isso, eu teria, por exemplo, um for que para cada P, para cada Q pertencente a isso, tem uma demo lá que tem aqui no exercício, lá na nossa lib, que mostra como usar adjacência. Então, imagine que eu tenho isso aqui. Ó. Esses são os meus adjacentes. Beleza, essa primeira parte dessa linha me diz isso. A segunda parte, tal que esse pixel que é adjacente ao pixel P, verifique se ele pertence ao domínio de J. Tá bom, domínio de J é o mesmo domínio de I, tá bom? Então, podemos pensar aqui da mesma maneira. Vamos pegar esse cara aqui, ó, que está circulado já. Esse pixel Q, ele de fato é adjacente ao pixel P. Porém, essas coordenadas são adjacentes, porém, ele não pertence ao domínio da imagem. Tá bom? Ele não pertence ao domínio de J, ao domínio de X, que é igual nesse caso. Então, esse cara eu não posso considerar, porque ele não pertence aqui nessa imagem, ele está fora da imagem. Então, a coordenada desse pixel Q, então vamos colocar um Q aqui, né? A coordenada desse pixel Q seria algo do tipo, né? Naquele cara em cima seria -1, 0, tá bom? Esse seria o meu pixel Q, que é adjacente a esse pixel P' aqui que eu estou tratando. Tá bom? Então, esse cara ele não pertence ao domínio da imagem. Ou seja, ou o valor da linha ou o valor da coluna fere a dimensão da imagem. Então, vocês precisam verificar isso aqui, senão não vai dar certo. Beleza. Então, esse cara não pertence. Aí eu venho para esse cara aqui, que é o 0, né? Está na linha 0, mais a coluna é -1. Ele também não pertence, então esses caras ficam de fora. Agora eu venho para esse cara aqui. Opa, esse cara aqui ele pertence, ele é o 0, 1, certo? Esse pixel aqui ele é adjacente ao pixel 00 e ele pertence ao domínio da imagem, ou seja, ele está contido aqui nessa imagem.
Então, com essa condição seria satisfeita, tá? Para esse para esse dado pixel Q, vamos voltar aqui, para esse dado pixel P, eu tenho esse adjacente Q, ele seria, nesse caso, essa condição seria satisfeita. Então, vocês precisam checar se o pixel é válido, ou seja, se ele se ele pertence ao domínio da imagem. Dentro da nossa lib, já eu vou mostrar, já existe aqui, vamos colocar aqui na image.h. Se a gente olhar na nossa lib, aqui já tem duas funções que checam se o pixel está válido, tá bom? Então, aqui ele checa se o pixel, uma dada coordenada xy, né, que representa, no caso, aquele nosso pixel Q, a gente teria que chamar essa função no caso de uma imagem de cinza, e aqui numa imagem colorida ele também funciona. Então, tem duas funções já prontas para vocês usarem. Dado o seguinte, dado uma imagem que você tem cinza, né, ou no caso binária, que usa a mesma estrutura, você vai passar essa imagem e vai passar a coordenada do pixel em questão que você está analisando. Então, essa coordenada aqui, xy, seria a coordenada desse pixel Q que nós estamos checando. Vai retornar 1 se o pixel é válido, vai retornar 0 se o pixel não é válido, tá bom? Vamos voltar aqui. Voltar aqui no algoritmo. Então, essa aqui é uma condição, tá bom? Então, para todo pixel adjacente a P, todo pixel Q adjacente a P, precisamos verificar se ele pertence ao domínio da imagem, ou seja, se ele é válido. E a gente está tirando aqui o próprio pixel P. A gente falou que numa relação de adjacência, a gente considera que o pixel P em questão, ele é adjacente a ele mesmo. Nesse algoritmo, a gente está excluindo, está deixando isso de fora. Então, a gente só está olhando para, de fato, quem é vizinho dele, exceto ele. Tá bom? Então, seguindo essa linha aqui, esses dois pixels estariam de fora. A gente estaria, por exemplo, analisando nós teríamos esse pixel aqui, que não é o próprio pixel P e pertence ao domínio da imagem. Então, essa linha aqui toda desse pseudocódigo seria satisfeito. Cairia para cá. Agora eu preciso verificar o seguinte. Bom, primeira condição aqui, são duas, na verdade, né? Duas condições que eu tenho nessa linha aqui. O brilho desse pixel Q em questão na imagem J é 0? Vamos ver aqui. Bom, eu tenho que o meu pixel Q é o pixel 0, 1, né? Vamos colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu estou olhando o pixel aqui 0, 1. Esse cara aqui. Então, vamos pintar ele de amarelo aqui. Esse cara aqui, ele tem valor 0, que é o que essa condição está pedindo? Opa, o cara tem valor 0. Ou seja, esse valor 0 significa que ele ainda não foi rotulado. Esse pixel aqui já recebeu um rótulo, já recebeu a label 1. Esse cara ainda não. Beleza, essa primeira condição foi satisfeita. Agora a gente tem que pensar o seguinte, olhar o seguinte. Bom, o pixel P, né, que é o pixel que eu estou olhando aqui. O brilho desse pixel é igual ao brilho do pixel adjacente na imagem I? Então, eu estou checando aqui se esses dois caras têm o mesmo valor. Se os vizinhos têm o mesmo valor, significa o seguinte. Bom, eu estou olhando o pixel P. Eu pego um adjacente a ele. Se esse adjacente tiver o mesmo brilho desse pixel P, significa que eles estão conectados, entendeu? Significa aí que eles estão conectados, eles estão formando um componente conexo. Há uma conexão entre esses dois pixels. Nesse caso aqui, a primeira condição ela é satisfeita. Então, o brilho na imagem rotulada, né, na imagem J, do brilho do pixel Q, né, do pixel adjacente, nessa imagem é 0. Beleza, essa condição foi satisfeita. Satisfizemos essa condição, mas a segunda não é. Ou seja, o meu pixel adjacente, dado um pixel P, o pixel adjacente Q que eu estou olhando, ele não possui o mesmo valor de brilho na imagem original. Ou seja, esses caras não estão conectados. Pensando numa imagem aqui, é como se eu estivesse olhando, vamos pegar aqui, é como se eu estivesse olhando, por exemplo, esse pixel preto aqui, ó, e logo na sequência o vizinho dele fosse esse pixel aqui meio roxo, meio azul.
Então, eles não pertencem ao mesmo objeto, eles não são conectados, não formam um componente conexo. Não são, tá bom? Então, esse cara aqui sai da nossa imagem. Beleza, vamos pegar agora esse cara aqui, o de baixo. Esse cara aqui eu vou também colocar que ele saiu da nossa imagem. Agora tem a sequência aqui, né? Espera aí que eu pulei uma etapa do algoritmo. O algoritmo está aqui embaixo, vamos lá. Beleza, então esse cara aqui, essa condição inteira não foi satisfeita, eu vou então para o próximo pixel Q, que é adjacente a A. Desculpa, adjacente ao pixel P. Então, eu já vi esse e esse pixel aqui que não satisfizeram a condição de pertencer ao domínio da imagem. E esse pixel aqui, a condição de se os dois valores são iguais, né, tanto o pixel analisado como seu adjacente, também a condição não foi satisfeita. Então, vamos ver esse cara aqui, ó, que seria o cara 1, 0. Perfeito? Então, eu vou copiar isso aqui, e eu vou copiar essas coordenadas aqui. Então, seria esse cara aqui. Eu vou pintar, então, de branco de novo. Eu estou analisando esse cara aqui, vou fazer o correspondente dele aqui na imagem. Então, estou analisando esse cara aqui. Vamos voltar aqui à nossa condição. Bom, esse pixel Q agora, que corresponde ao pixel cuja coordenada é 1 e 0, né? 1 no eixo Y, 0 no eixo X. Esse pixel adjacente Q, ele pertence ao domínio da imagem? Pertence, ele está dentro aqui da resolução da imagem, dentro das coordenadas dela. Beleza, a primeira condição foi satisfeita. Beleza, ele é o próprio pixel P? Não é. Então, também essa primeira linha aqui foi satisfeita completamente. Agora eu verifico o seguinte, bom, esse meu pixel Q, lá na imagem J, que é essa imagem rotulada, ele tem valor 0? Ele tem. Beleza, a primeira condição foi satisfeita. Agora, esse pixel P, na imagem I, né? O pixel adjacente, esse pixel Q, que é adjacente ao pixel P, ambos os pixels possuem o mesmo valor de brilho? Nesse caso, sim, ó, 0 e 0. Esse é o meu pixel P, esse é o meu pixel Q. Ambos possuem o mesmo valor de brilho, ou seja, eles estão conectados, eles são adjacentes e tem uma conexão entre eles, que é o valor do brilho. Tá bom? Então, é como se eu tivesse aqui, por exemplo, na imagem, vamos subir aqui, é como se eu tivesse, por exemplo, na imagem um pixel aqui, que tem esse valor azul, do lado ele também tem um pixel, no caso aqui, né? Vamos pensar numa imagem branca, né, que de fato é a entrada. Esse pixel aqui tem o valor 255, do lado também tem, que é adjacente a ele. Então, é isso que que essa linha verifica. Essa linha inteira foi satisfeita, essas condições foram satisfeitas. O que eu faço agora? Bom, eu vou aqui, então, nesse pixel Q, né, nessa coordenada do pixel Q, na imagem J, que é a minha imagem de saída, eu vou dar o seguinte brilho para ele. Olha, o brilho desse pixel Q na imagem J é igual ao brilho do pixel P também nessa imagem J. Ou seja, eu estou analisando um pixel, vou até colocar de vermelho aqui, estou analisando um dado pixel P, e quando eu achei que um adjacente está conectado a ele, é conexo a ele, né? Eu vou dar o mesmo valor de brilho dele aqui. No caso, é como se eu estivesse espalhando essa label, né? Essa label está sendo espalhada para esse cara agora. Então, ele tinha valor 0, agora ele tem valor 1, que é o mesmo valor ao seu pixel de fato adjacente. Tá bom? Essa linha foi satisfeita. O que eu faço agora? Agora eu vou inserir o pixel Q na fila. Então, esse pixel de coordenada 1, 0 aqui que eu estou olhando, ele vai entrar agora na minha fila, aqui, na minha fila Q. Coloquei esse cara aqui na fila, tá bom? Vamos acertar a borda dele aqui. Coloquei esse cara aqui, tá bom? Vamos lá, vamos seguir o algoritmo. Beleza, saí desse... eu vou para o próximo adjacente, né? No caso, eu não tenho mais adjacentes aqui, ó. Esse cara saiu, tá? Vamos pintar ele aqui de branco. Esse cara saiu. Esse cara saiu também. Esse cara saiu também. Eu não tenho mais adjacentes, né? Eu saí desse loop aqui, eu voltei aqui, não tenho mais. Então, eu volto para essa linha do enquanto. Vou verificar. A fila está vazia?
Não está vazia. A fila é... Vou tomar uma água aqui. A fila não está vazia. Ela possui um elemento de coordenada 1, 0. Né? Ela possui o pixel de coordenada 1, 0. Eu vou fazer, então, o mesmo processo. Então, remova esse pixel da fila. Então, veja, esse pixel P aqui, ó, eu vou até apagar ele aqui. Esse pixel P aqui da fila, o telefone tocando, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Esse pixel P aqui da fila, ele é diferente daquele pixel inicial, tá vendo? Aquele pixel primeiro que eu vi aqui, ó, ele que foi nesse P pertence ao domínio, eu estou em outro pixel agora, né? Então eu estou tirando esse cara da fila. Esse cara da fila agora, ele que significaria meu pelinho aqui, né? Vou até excluir esse cara. Esse meu pelinho aqui, ele tem valor agora 1, 0, tá bom? Então esse pixel P aqui tem valor 1, 0 aqui, tá bom? Então essa primeira linha foi satisfeita, a minha fila aqui estaria vazia por enquanto. Tá bom. Aí vamos continuar aqui nesse algoritmo. Então eu tenho esse meu pelinho aqui. Para todo pixel agora, vamos ver os adjacentes em cima desse cara aqui. Eu vou pintar ele de vermelho aqui, tá bom? Vou pintar ele aqui de vermelho. Beleza. Para todo adjacente Q, vou até apagar aqui, ó. Apaguei aqui. Para todo adjacente P, adjacente a esse cara, tá bom? A gente vai analisar, vamos analisar então os adjacentes a esse cara. Então, quem são os adjacentes a esse novo cara aqui? São esses 4 aqui, né? Seguindo a vizinhança 4, são esses caras aqui. Eu vou apagar um para não gerar confusão. Tá bom? Então, eu tenho esses 4 adjacentes, exceto ele mesmo, né? Que é uma das condições aqui. Eu quero todos aqueles que pertencem ao domínio da imagem. Então, eu poderia fazer o seguinte, eu faço um for para todos os adjacentes aqui. Dentro desse for, eu já tenho um if aqui que faz essa checagem, né? E eu tenho uma outra condição que também deixa de fora esse cara aqui. Tá bom? Bom, vamos lá, então. Tá bom. Esse cara aqui não entra, certo? Esse cara, a gente poderia analisar esse cara primeiro aqui, que seria o cara que está na linha 1, na coluna -1. Esse cara aqui não pertence ao domínio da imagem, ele não continua o nosso algoritmo. Então, esse cara aqui está fora. Vamos pintar ele aqui. Tá bom. Aí a gente vê esse primeiro cara aqui. Beleza. Esse primeiro cara aqui, esse pixel, ele pertence ao domínio da imagem? Pertence. Ele é o próprio pixel P analisado, que no meu caso, o nosso pixel P agora é esse cara, né? Ele não é o próprio pixel. Então, beleza, foram satisfeitas essas condições. Vamos agora para essa aqui. Bom, o brilho desse pixel adjacente Q, veja que o Q agora é o pixel 00, que foi o pixel analisado antes. Então, a gente está olhando esse cara aqui, ó. Esse pixel, cadê? Esse pixel aqui possui o brilho 0 na imagem J? Não. Significa que esse pixel já foi rotulado. Eu não dou um novo rótulo para um pixel já rotulado. Então, esse cara está fora. Se eu não olho esse cara. Bom, ele já foi rotulado. Essa linha aqui me diz isso. Olha, esse pixel que você está olhando, ele já foi rotulado? Quer dizer, ele não foi rotulado, ou seja, o valor dele é 0? No nosso caso, ele já foi rotulado, tem o valor 1. Então, essa condição nós ferimos essa condição. Aí nós vemos, agora a gente dá uma olhada nesse pixel do lado. O pixel cujas coordenadas são, ele está na 1, certo? Beleza, esse cara aqui. Bom, ele é um pixel adjacente a P, né? Onde P, no nosso caso, esse pixel vermelho agora. Aí eu pergunto para ele, olha, ele pertence ao domínio da imagem? Pertence, está dentro aqui das restrições da imagem. Ele não é o próprio P. Então, essa primeira linha satisfeita, aí eu vejo, olha, o brilho desse pixel, né, o valor desse pixel na imagem J é 0, ou seja, ele ainda não foi rotulado? De fato, ele ainda não foi rotulado. Então, essa primeira condição foi satisfeita. Agora, a gente tem que ver o seguinte,
O pixel Q, esse pixel Q adjacente a P, ambos são conectados, ou seja, eles possuem o mesmo valor? Nesse caso, não possuem, ou seja, não são o mesmo objeto. Então, esse cara aqui, meu, ele roda. Então, ele não entra no decorrer do algoritmo. Tá bom? Então, agora esse cara sai. Para quem que eu vou? Eu vou para o pixel aqui de baixo, que ele está na linha 2, posição 0. Eu estou olhando esse cara aqui agora. Então, vamos pintar aqui de amarelo. Beleza. Agora eu vejo, bom, esse pixel Q, que tem coordenadas 2 zeros, ele é um pixel adjacente a P, ele pertence ao domínio da imagem, ele não é o próprio P, então essa linha foi satisfeita. Bom, esse pixel já foi rotulado na imagem de saída, ou seja, ele não foi rotulado, ou seja, ele possui valor 0, beleza, foi satisfeito. Agora eu olho, olha, esse pixel adjacente a P, ambos possuem o mesmo valor, ou seja, estão conectados? De fato estão, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou atribuir a mesma label, o mesmo valor na posição Q, na imagem de saída, vou atribuir na posição Q. Então, eu venho aqui, esse é o valor na posição Q, então, esse valor aqui vai ser espalhado, vai ser difundido para essa nova posição. Esse cara aqui recebe o valor 1, tá bom? Onde aqui eu estou considerando 0 o valor preto e 1 o valor branco, tá bom? Então, recebeu o valor aqui nessa imagem, tá bom? Isso aqui são imagens de rótulos, não tem nada a ver com brilho, a ideia. Então, eu espalhei aqui, né? Eu propaguei a label para esse cara. O que eu vou fazer? Vou inserir esse pixel Q na minha fila Q. Então, eu venho aqui, insiro o cara aqui, tá bom? Insiro esse cara aqui na minha fila. E agora esse cara sai, né? Esse pixel analisado sai. E o meu algoritmo, pessoal, vai continuando nessa brincadeira. Acabaram os meus adjacentes. Agora eu volto aqui. A fila está vazia? Não está. Então eu refaço esse processo, considerando agora esse cara, agora como o meu pixel P, tá? Esse é o pixel P que eu tirei da fila. Vamos pagar aqui. Essa é a posição. Então eu tirei esse cara da fila. Esse cara agora é esse aqui, e eu analiso os adjacentes a ele, vejo quem está conectado, e assim o algoritmo vai caminhando, tá bom? Então, agora eu vou fazer rapidamente aqui, porque senão a gente vai demorar muito tempo. Então, ó, eu vou voltar a pintar aqui os pixels pretos, eu estou pintando de cinza. Aqui. Então, ó, dei o primeiro rótulo aqui para esse cara, a gente está analisando esse aqui. Ó. Se você analisar, o nosso algoritmo vai fazer o seguinte, ó. Nosso algoritmo com vizinhança 4, ele vai propagar, ele começou aqui, ele vai propagar essas labels, ele sempre anda de lado ou para cima ou para baixo. Então, ele vem aqui, ele vai propagar nessas labels, tá vendo? Em todos esses caras aqui, ó. Vai propagando, ó. Tudo tá vizinho ou do lado ou de cima embaixo. Então, essa label 1 que a gente deu aqui, ele vai propagando tudo aqui nesses caras aqui, ó. Então, ó, eu vou colocar até de uma outra cor aqui, cor amarela. Ó, ele vem aqui, ele propaga, aqui vira valor 1, aqui vira valor 1, vou até copiar aqui para facilitar. Aqui vira valor 1, aqui vira valor 1, aqui vira valor 1, aqui não, né? Aqui é o 1, né? Beleza. Aqui vira valor 1, aqui vira valor 1, tá? Eles recebem a mesma label. Por quê? Porque a vizinhança deles é 4 conexos. Então, aqui, ó, esses caras, esse cara aqui também, né? Esses caras aqui todos viram amarelos, possuem a mesma label, tá bom? Possuem a mesma label. Aí eu venho aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esse cara aqui também recebe a label 1, porque ele é o vizinho de cima. Só que olha que interessante, quando eu estiver analisando esse cara, os meus adjacentes a ele serão esse e esse. Veja que, considerando uma relação de adjacência de vizinhança 4, a partir desse pixel aqui, eu não chego nesse pixel aqui, considerando relação de adjacência 4. Então, isso aqui, depois do meu algoritmo, ele vai ser um outro componente conexo. Então, considerando uma relação de adjacência de vizinhança 4,
eu só consigo chegar nesses 4 pixels, não nesse. Para eu chegar nesse, a minha relação de adjacência deveria ser vizinhança 8, tá bom? Então, essa é uma peculiaridade do algoritmo. Então, aqui o cara recebe o brilho aqui e o algoritmo continua tudo aqui. Ó. Esse cara aqui vai subir, então, essa label, ela vai subir, vai ser espalhada para cá. Vou colocar aqui, e aqui são valores 1, né? Valores 1. Essa label foi espalhada, ela vai descer para cá, então tudo isso aqui vai ser, eu vou até copiar assim, ó. Isso aqui vai ser espalhado aqui, porque tem conexão, tá? E beleza, a gente tem aqui que a label 1 foi rotulada dessa maneira. Todos esses pixels aqui estão conectados. Agora, o nosso algoritmo ele seguiria, como acabou, ele seguiria para o segundo pixel aqui. Ó, ele voltaria nessa linha, acrescentaria a label agora seria 2. E ele seguiria aqui, para essa parte. Então, eu terminei essa parte de ficar analisando os adjacentes, a fila, eu incremento o valor da label, a minha label agora é 2, e eu vou para o próximo pixel. Aí eu verifico se esse pixel pertence ao domínio da imagem, e eu verifico também se lá na imagem rotulada, a imagem final, se ele ainda não foi rotulado. Nesse caso, ele ainda não foi rotulado, é válido. Quando eu voltar, o algoritmo ele vai chegar aqui, ele vai analisar todos os pixels aqui. Essa linha aqui analisa todos os pixels, porém, nem todos os pixels serão válidos aqui, por conta que eles já podem ter sido rotulados. Uma vez rotulados, nunca mais eles serão rotulados. Eles têm aquela label para o resto da vida, tá bom? Então, a gente vai analisar esse cara aqui, ó. A grosso modo, a gente pode ver com vizinhança 4 que, ó, esse cara aqui está conectado, a partir desse, esses estão conectados. Então, esses 3 formam um novo componente conexo. Aqui eu vou colocar valor 2, que é o valor da label. Tá bom? Então, ele vai ter aqui o valor 2. Então, vamos colocar uma de verde aqui. Tá bom? Então, eu olhei esses caras aqui. Aí, eu vou para esse cara aqui. Desculpa, eu vou para esse cara aqui, o terceiro pixel do meu domínio. Ele já foi rotulado aqui. Faltou... Não, ele não foi rotulado, desculpa, por causa daquela peculiaridade de eu não estar... de eu estar usando só vizinhança 4. Então, ele também vem aqui agora meu... vou até apagar isso aqui, que eu não estou usando mais. Mas a minha label agora ela tem um valor 3. Então, esse pixel aqui vai receber o valor 3. Ele é um único pixel que representa um componente conexo sozinho. Vou colocar aqui esse valor, esse azul aqui. Vou para esse pixel. Opa, ele ainda não foi rotulado aqui. Se eu olhar aqui com vizinhança 4, é nítido ver que esses caras formam um componente conexo de valor 4. Tá bom? Opa, de valor 4. Vou colocar uma outra cor para eles aqui. Vamos colocar, por exemplo, essa cor aqui, magenta. Aqui eu vou olhar esse pixel. Opa, ele já foi rotulado, esse pixel já foi rotulado, já foi rotulado. Eu vou chegar nesse componente conexo, que por sua vez vai receber o valor, a label foi incrementado, o valor 5. O valor 5 aqui, né? Opa. O valor 5 aqui. Vamos colocar uma outra cor aqui, essa cor aqui. Beleza, minha label agora é 6, eu vou percorrendo o algoritmo, todos esses algoritmos, toda essa linha aqui já foi rotulada, eu vou para aqui para baixo, todas essas 6 primeiras colunas já foram rotuladas, eu chego nesse cara, não foi. E é nítido que esse cara aqui, seguindo a vizinhança 4, ele é um outro componente conexo que eu vou dar um valor laranja aqui, que ele vai ter a label 6, tá bom? Vai ter a label 6. Aí eu vou continuar no meu algoritmo, tudo isso aqui já vai ter sido rotulado, eu vou chegar nesse cara aqui, não vai ter sido, esse cara aqui vai receber a label 7, aqui o cara tem label 6, né? Label 7, opa, aqui vai receber a label 7 e a label 7, eu vou colocar uma cor final aqui, sei lá, que eu não coloquei a cor aqui, vamos ver, uma cor roxa, não, tem muito parecido, né? Vou colocar aqui essa cor aqui, meio vinho. Tá bom? Então, essa seria a minha imagem rotulada. Então, a sua imagem do teu algoritmo, os valores dos brilhos, então ela será uma imagem em tons de cinza, de 0 a 255, é uma gray image, mas os valores dos pixels significarão isso. Então, essa cor aqui só representa, não necessariamente se você salvar a imagem com esses valores,
vão dar uma imagem colorida. Não vai. Esse é um ponto do exercício que vocês vão ter que brincar com isso. Mas a ideia que eu tenho aqui, eu tenho essa imagem. Veja que eu estou considerando nessa versão 1 do algoritmo o fundo preto como um componente conexo. Então, aqui, olha, ele está totalmente conectado. Então, ele é um componente conexo grande aqui, que é esse 1. E esse valor aqui, esse azul, é um componente conexo, é um pixel do fundo preto, só que ele está sozinho, ele está isolado, ele está numa ilha, que com a relação de adjacência vizinhança 4, a partir desse cara eu não chego nele, teria que ter vizinhança 8. Então, essa é a ideia de usar fila. Vocês vão analisar um algoritmo, vão colocar os adjacentes dele na fila que satisfizerem aquelas condições, e assim você vai ficar tirando da fila, colocando na fila as coordenadas dos pixels, e assim o teu algoritmo continua. Agora eu vou mostrar rapidamente a ideia da versão 2. A versão 2 só tem uma única diferença, uma única condição nessa primeira linha. Então, essa versão 2 não considera o fundo como componente conexo. Tem as mesmas entradas, funciona da mesma maneira. A única coisa, a única diferença é que, para não considerar o fundo como um componente conexo, nessa primeira linha, quando a gente verifica, olha, para todo pixel P pertencente ao domínio da imagem, ou seja, eu vou varrer todos esses pixels aqui, né? Ele já ele já verifica, né? Já tem um if aqui, já faz uma condição. Bom, o brilho desse pixel P analisado na imagem de entrada, ele é diferente de 0? Ou seja, ele não é fundo? Eu poderia aqui ter uma outra, né? Ele é igual a 255, ou seja, ele é branco. Então, eu poderia ter um outro jeito de fazer isso, é checar se ele é branco. Aqui eu estou checando se ele não é preto, tá bom? Se ele não possui o valor 0, que é o valor que significa que o pixel é de fundo, o pixel é preto. Depois, continua a mesma coisa, só isso aqui. Ó. Se vocês olharem aqui, a única coisa que muda nessa versão 2 para desconsiderar o fundo é esse cara aqui. E é esse algoritmo, essa versão que eu tô interessado. Então, qual seria pensando nesse algoritmo aqui, ó, nessa versão 2, eu vou até apagar esses caras aqui. Pensando nessa versão 2, qual seria a minha resposta final? Bom, eu vou varrer todos os pixels, vou olhar os adjacentes, aquela ideia da fila, e só que eu não vou olhar para os pixels pretos. Então, eu cheguei aqui, o cara tem pixel preto, bom, não quero, ele é fundo preto, esse cara é, então esse aqui vai ser meu primeiro componente conexo, seguindo a vizinhança 4, então vou ter isso aqui, né? Opa, não foi, não copiei, vamos copiar esse cara aqui, não foi também do jeito que eu queria, mas tudo bem. Então, esse cara aqui, ó, vou até fazer o seguinte, ó. Isso aqui vai ter um valor cinza, que eu estou definindo como preto, tá bom? Tem esse valor cinza. Esse cara vai ter o valor 1. Esse 1 e esse 1, eles recebem, por exemplo, a cor amarela. É o primeiro componente conexo. Aí eu venho para cá, esse cara é preto, eu não quero, né? Esse pixel é preto, eu não quero. Aí esse aqui é o meu segundo componente conexo, o cara que está aqui, ó. Opa, meu segundo componente conexo. Então, eu tenho aqui o 1 e o 1, que eu vou dar uma nova cor para ele, por exemplo, essa cor azul aqui, a cor verde, né? Seguir ali. Aqui não é 1, na verdade, é 2. Que eu alterei a label, né? Beleza. E assim por diante, pessoal. Aqui eu vou ter um outro componente conexo, que vai ter o valor 3 aqui, né? Então, o valor 3 aqui, eu vou colocar até uma cor diferente aqui. Então, vamos colocar essa cor azul que a gente usou. O algoritmo vai seguindo. Aqui tem valor preto, eu não quero. Aqui já foi rotulado, valor preto, eu não quero. Então, essa linha passa em branco. Essa linha não entra no algoritmo até esse pixel, que ainda não foi rotulado, que está aqui. E ele claramente tem um componente conexo aqui. Então, aqui eu tenho o valor 4. Tá bom? É aqui mesmo. Valor 4 aqui de label, né? E eu vou colocar aqui que a cor dele é, por exemplo, vermelha. A cor dele é vermelha. E o meu algoritmo vai passar aqui depois. Aqui tem valores preto, 0, não quero. Aqui também valor 0, não quero. Opa, já foi rotulado, tal. Cheguei aqui, só esses dois caras que sobraram. Eles ainda não foram rotulados. Vou dar uma cor final para eles aqui, sei lá, uma cor magenta. Tem o rótulo 5.
Tá bom? Então, você tem agora 1, 2, 3, 4, 5 componentes conexos. Aqui a gente tinha 7, considerando o fundo preto, né? Nesse caso, eles seriam aqui e aqui, né? 1 e o 3 seriam dois componentes conexos a partir do background, né, que eu tenho. E essa aqui seria a minha imagem final. Essas seriam as labels, né, da minha imagem J final, seguindo essa segunda versão do meu algoritmo, que a única coisa diferente é essa condição na entrada. Bom, pessoal, então, para terminar a aula, vamos mostrar aqui as imagens de fato, né? Como funcionam. Então, vamos lá. Eu fiz aqui, já codifiquei esse algoritmo nesse programa chamado Labeling. Tá? Então, dou Make Labeling aqui na minha pasta. Beleza, a compilação foi legal. Dentro dessa pasta aqui, ó, do outro lado, eu tenho a imagem figures.pgm. Se eu exibir essa figures.pgm, eu tenho essa imagem aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes. 8 componentes conexos se eu não considerar o fundo, tá bom? Se eu considerasse o fundo, eu teria um nono, que seria esse fundo aqui, e eu teria um 10º e 11º, que seriam o fundo aqui, que estariam como se fosse uma ilha, né? Eles estariam aqui fechados. Eles seriam componentes. Esses pixels aqui formariam um outro componente conexo. Então, eu vou rodar os dois casos. Eu tenho uma outra imagem aqui do logotipo da Unicamp em preto e branco. Dá para ver que tem muitas partes aqui, muitos componentes conexos. Então, vou rodar esse meu programa aqui. Eu já tenho até aqui o path para rodar. Tá aqui, ó. Vou rodar então meu programa. Deixa eu só mostrar para vocês o que ele espera. Esse meu programa que eu fiz, opa, ele está na pasta bin. Chama Labeling. Ó, ele espera que eu passe então uma imagem binária que eu estou querendo rotular. Ele vai salvar uma imagem colorida com os rótulos. Onde que ele pintou os rótulos, ele vai salvar também uma imagem com a imagem do maior componente conexo. Então, agora eu rodo aqui, ó. Beleza. E além disso, eu não mostrei, além disso, eu vou salvar a imagem com maior área, e aqui eu tenho eu falo, olha, eu quero a relação de adjacência de vizinhança 4 ou 8, eu estou falando, olha, você vai rotular, vai considerar o fundo preto para rotular? 0 ou 1, 0 para não, 1 para sim. Então, vamos aqui voltar, eu já tenho o path, então aqui eu estou passando essa imagem figures.pgm, vou salvar a imagem labeled, que é a imagem colorida, a imagem com maior componente conexo, eu vou passar a vizinhança 8, e eu não vou considerar, então, o fundo. Beleza, aqui já executou, ele encontrou 8 componentes conexos, então salvou aqui mesmo. Se eu exibir, ó, eu vou exibir então aqui, ó, primeiro de tudo, a minha figura de novo. Essa é a minha figura, tá bom? Agora eu vou exibir aqui ela rotulada, né, já pintada. Então vamos colocar aqui, ó. Veja, ela recebeu algumas cores aqui, essas cores são diferentes, tá? E eu vou mostrar aqui a imagem, a área da imagem, né? Então, vamos colocar a área aqui. Aqui eu tenho essa imagem, aqui eu tenho essa colorida. Então, assim, dado essa imagem aqui de entrada, eu rotulei, né? E depois colori cada rótulo, atribuí uma cor a cada rótulo e salvei a imagem com maior área, sendo que a maior área é a soma a quantidade de pixels de cada componente conexo. Bom, eu vou deixar esse cara aqui por enquanto, só esse, e eu vou rodar agora o algoritmo querendo que ele rotule também o fundo, tá bom? E eu vou salvar isso aqui de label 2. Tá bom? E eu vou dar um display agora em labeled2.ppm. Olha só, ele deu umas cores malucas aqui. Vamos rodar de novo? Que as cores estão sendo aleatórias. Para ver se ele dá algumas cores mais bonitinhas. Aqui eu acho que... Não deu melhorado. Vamos lá de novo. Eu tenho que fechar aqui primeiro, né? Vamos fechar aqui essa imagem. Vamos tentar mais uma vez, senão vai com as cores mesmo. Beleza, deu uma melhorada. Vamos lá. Mais ou menos, né? Essas cores estão muito parecidas, né? Vamos rodar pela última vez mesmo agora. Vamos lá. Mesma coisa, praticamente. Poxa, não está dando um conjunto de cores legal, hein? Agora sim. Beleza.
Agora foi. Então, olha só. E quando eu rodei meu algoritmo aqui, ele detectou 11 componentes, sendo que aqui ele tinha detectado 8. Por quê? Ele pegou o fundo e aqui, como eu te disse, olha, olha, rotulou 1, 2, esse aqui que está meio apagado, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele rotulou o fundo, esse componente conexo maior, e rotulou aqui esse cara, esses dois caras, essas duas partes aqui também. Tá bom? Então, no exercício que eu pedi para vocês, eu estou querendo essa implementação, mas só para vocês verem o que acontece. Vou rodar aqui, então, agora, para o caso da Unicamp. Vou colocar 0, a imagem aqui chama unicamp.pgm. Vou chamar de labeled. Ele vai mostrar a área também, então só vamos deixar aberto aqui a imagem da Unicamp. Eu tenho esse logo aqui, que vocês estão acostumados a ver. E eu vou carregar esse cara aqui, ó. Agora ficou bonitinho, hein? Ó, eu tenho esse, ó. A partir dessa imagem aqui eu rotulei, ó, cada um tem uma cor diferente. Por mais que essas cores pareçam, mas elas têm valores diferentes. E eu vou dar um display na área também para vocês verem quem é o maior componente. Opa, não tem área aqui. Não é ppm, é pgm, né? Olha, essa parte é a de maior área aqui no logo da Unicamp. Opa. De fato, se vocês verem essa parte aqui do logo, né? É realmente a maior, né? Essa aqui seria talvez a segunda maior, dependendo, não sei, ou essa aqui. Mas essa parte aqui, de fato, é a maior, então nosso algoritmo está pronto. Tá bom? Então, esse é o resultado que se espera. Se eu considerasse o fundo como um componente conexo, está vendo que o fundo aqui ele é totalmente conectado com vizinhança 8, tá? Ele é totalmente conectado, então aqui não teria problemas. Ele ia se conectando aqui. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um bom trabalho agora para vocês. Esse foi o algoritmo de rotulação de componentes conexos que usa o conceito de fila. Usa a fila por detrás na execução dele para essa rotulação de componentes conexos em imagens binárias. Um abração para vocês.